Um outro ponto relacionado à estratégia para a área de compras é o que a gente chama de estratégia de aquisição. Então, a definição de uma estratégia correta de compras pode dar à empresa uma grande vantagem competitiva. E aí vem a pergunta, né? A empresa tem duas opções: comprar ou fabricar. Então, o que ela deve fazer, né? Nós temos casos em que as empresas podem comprar todos os itens necessários ao seu processo produtivo, ou ainda ela pode decidir fabricar esses itens que são necessários ao seu processo produtivo, ok? E aí a gente está falando especificamente da estratégia de verticalização ou horizontalização. A estratégia de verticalização está associada à empresa fabricar os seus itens para o seu próprio suprimento. E a estratégia de horizontalização está associada à compra de terceiros desses itens necessários ao seu processo produtivo. Ok? Então, nós temos, no caso da verticalização, a empresa produzindo internamente o que é necessário, e as vantagens dessa estratégia de verticalização podem ser independência de terceiros, maiores lucros, porque você tem apenas o custo de você fabricar, você não está pagando para um terceiro o lucro, o processo todo dele de entrega, os impostos. Você tem maior autonomia, porque você não depende desses terceiros, e aí você consegue estabelecer melhor as suas políticas, as suas estratégias de fabricação, e você acaba tendo domínio da sua tecnologia própria, não dependendo do desenvolvimento de tecnologia de terceiros. Logicamente que nós temos desvantagens com relação à verticalização. Então, exige maiores investimentos, você tem menos flexibilidade se acontecer alguma coisa, por exemplo, no seu processo produtivo, você teria que recorrer a um terceiro, né? E você pode ter o problema de perda de foco ou não ter o enfoque no core business da empresa, que é o seu negócio principal, ok? Bom, já com relação à horizontalização, que a empresa compra de terceiros o máximo possível de itens que compõem o seu produto, nós temos as vantagens de redução de custos. Porque quando você tem várias empresas que podem te fornecer, você acaba tendo uma concorrência maior e você pode se aproveitar disso para ter menores preços de compra, né? Você tem maior flexibilidade por conta da maior oferta, de não depender de uma estrutura própria. Você tem a incorporação de novas tecnologias, né? Porque os seus terceiros eles vão acabar, os seus fornecedores vão acabar desenvolvendo tecnologia própria, ainda mais se tiver parceria com a própria organização compradora, e você consegue focar no seu negócio principal, né, que é a fabricação daquele produto e não dos componentes para a fabricação do produto. Então, por exemplo, uma coisa é você montar automóveis, outra coisa é você fabricar pneus, vidros, por exemplo, para montagem desse seu veículo. As desvantagens da horizontalização são menor controle tecnológico, porque está na mão dos seus fornecedores. Você deixa de auferir o lucro do fornecedor, já que você está comprando de terceiro, então esse lucro vai para uma terceira parte. E há maior exposição também do seu projeto, da sua estratégia a terceiros, que em alguns casos pode não ser conveniente para a organização. Ok? Para ilustrar melhor a questão da horizontalização e verticalização, nós vamos fazer um exemplo aqui e eu peço que vocês acompanhem comigo, né? Então, é importante a gente salientar que nesse nosso exemplo nós vamos trabalhar apenas com o conceito de custos para uma posterior análise em termos qualitativos, em termos de nível de serviço. E nós vamos recorrer à nossa equação de custo total, considerando que ela é a soma dos custos fixos mais os custos variáveis. Nós temos o nosso custo fixo total e nós temos o custo variável unitário, que vai depender da quantidade produzida para nós calcularmos o custo total. Então eu vou ler com vocês o enunciado do nosso exemplo, acompanha com a gente nos nossos slides. Veloz é uma empresa de médio porte localizada no Rio de Janeiro que fabrica bombas para a indústria de petróleo.
ela acabou de desenvolver um novo modelo de bomba de alta pressão com melhor desempenho. O gerente de projetos quer decidir se a Veloz deverá comprar ou fabricar o sistema de dados de controle da nova bomba. Então, estão disponíveis os seguintes dados. Nós temos, então, volume anual e nós temos 3 alternativas para essa empresa. Fabricar utilizando o processo A, fabricar utilizando o processo B ou comprar de terceiros. Nesse caso, nós temos o mesmo volume de 10.000 unidades por ano para cada uma das alternativas, mas nós temos custos fixos e custos variáveis que são diferentes para cada uma dessas alternativas, que vocês podem acompanhar aqui na nossa apresentação. Então, nós temos algumas perguntas que nós queremos responder desse nosso exemplo. A primeira é: a Veloz deve usar o processo A, B ou comprar? A que volume de produção anual a Veloz deve deixar de comprar e passar a fabricar usando o processo A? E a última pergunta: a que volume de produção anual a Veloz deve mudar do processo A para o B? Então, se vocês acompanharem aí a nossa resolução, nós temos o cálculo do custo total primeiro para cada uma das alternativas. E nós vamos utilizar aquela equação do custo total, como vimos há pouco. Como resultado, para o custo total de 10.000 unidades, nós temos para o processo A 850.000 por ano, para o processo B 1 milhão por ano e para comprar 800.000 por ano. Isso frisando que nós estamos considerando 10.000 unidades de necessidade de demanda por essa empresa. Considerando apenas 10.000 unidades, nós respondemos uma pergunta, né? Comprar é a melhor decisão, por quê? Porque é a que tem o menor custo total anual. Bom, agora, se a gente for comparar as duas alternativas de comprar ou fabricar pelo processo A, nós recorremos à técnica do ponto de equilíbrio. Então, nesse caso, nós consideramos qual a quantidade em que comprar ou fabricar pelo processo A dá o mesmo custo total para as duas alternativas. Então, nesse caso, nós simplesmente igualamos o custo total de A com o custo total de comprar. Nós utilizamos as duas equações, conforme vocês podem acompanhar, e nós chegamos a uma quantidade de 20.000 unidades, ou seja, 20.000 unidades é a quantidade em que o custo total de comprar ou o custo total de fabricar pelo processo A é o mesmo. Então, isso significa que, a partir de 20.000 unidades, é melhor produzir internamente por meio do processo A, já que os custos variáveis do processo A são menores. Para avaliar as alternativas de fabricar pelo processo A ou B, nós temos a mesma forma de resolução. Nós temos que o custo total de A é igual ao custo total de B, calculamos o ponto de equilíbrio. Nesse caso, 40.000 unidades é a quantidade que os custos totais, tanto do processo A quanto do processo de B, são iguais. Isso significa que a partir de 40.000 unidades é melhor produzir internamente por meio do processo B em vez do processo A. Por quê? Porque ele tem custo variável unitário menor. Então, à medida que você aumenta as quantidades, ele vai se tornar mais adequado, mais barato, considerando o custo total anual. Bom, nós agora vamos falar também de um tópico que está relacionado à nossa aula de compras, que é a seleção e desenvolvimento de fornecedores. O que vocês já devem ter percebido que quando a empresa compra de terceiros, é uma atividade importante para que se tenha resultados de custo e nível de serviço compatíveis com o que a empresa planejou. Bom, todos nós sabemos que quando nós vamos procurar um bom fornecedor, nós temos atributos que o qualificam como esse bom fornecedor. Então, nós podemos citar alguns. Entrega pontualmente, fornece qualidade consistente,
oferece bom preço, tem antecedentes estáveis, ou seja, tem um bom histórico de fornecimento, fornece um bom serviço além, né, daquele bem que ele pode estar fornecendo, é receptivo às necessidades do cliente, então quando o cliente tem alguma demanda específica, ele está aberto para negociar e atender, cumpre o prometido, dá apoio técnico, mantém o comprador informado sobre o atendimento do seu pedido. Enfim, existe uma infinidade de atributos que vão caracterizar esse fornecedor como um bom fornecedor. Bom, e é claro que nós temos que fazer essa análise considerando que existem diferentes fontes de suprimento, ok? Então nós temos aqui fornecedores de suprimentos de consumo para a empresa, aqueles que ela vai utilizar para dar apoio ao seu processo produtivo. Nós temos os materiais e componentes de produção, bens de capital. Hoje nós temos, né, a propriedade intelectual, né, que também as empresas adquirem, subcontratações, né, você pode contratar uma empresa para fabricar os seus produtos, né, quando você tiver, por exemplo, problema de capacidade, e até mesmo os fornecedores de serviço. Hoje é muito comum você contratar serviços de consultoria, segurança, limpeza, manutenção para a sua fábrica. Bom, nesse processo de identificar um bom fornecedor, né, que cumpre aqueles atributos que nós colocamos para um dado material, para um dado serviço, para um determinado fornecimento, nós temos alguns pontos que são interessantes nós identificarmos para contratarmos, para comprarmos do fornecedor correto. Então, hoje o que a gente pode destacar, né? As certificações de qualidade que esse fornecedor tem, a tecnologia que ele utiliza e se inclusive ele é compatível com o seu processo produtivo, identificar qual é o grau de satisfação dos clientes desse fornecedor, o tamanho desse fornecedor, porque você pode ter problemas pelo descompasso do tamanho entre o fornecedor e o cliente e até problemas na negociação. A base financeira desse fornecedor, se ele vai conseguir cumprir com o prometido em termos de quantidade, qualidade, por conta do que ele tem de capital, a estrutura de custos desse fornecedor, os sistemas que ele utiliza para produzir, para se comunicar, a própria localização, se ele está mais próximo, mais distante do seu processo produtivo, a própria estrutura técnica e de serviços desse fornecedor e também o portfólio que ele tem. Porque às vezes é um fornecedor que ele vai te proporcionar apenas uma parte daquilo que você necessita e às vezes a negociação ficaria melhor se ele tivesse um portfólio mais abrangente às suas necessidades. E aí, para ajudar a gente, né, a identificar os fornecedores potenciais nesse processo de contratação, nós temos uma figura que vocês podem acompanhar pelos nossos slides, que ela faz uma separação, ela agrupa os fornecedores em 4 grupos, considerando a experiência do fornecedor e o relacionamento com a organização. Então eu tenho fornecedores inexperientes e experientes, e nós temos desde um relacionamento com a organização inexistente até um existente. Então, esses fornecedores, se a gente for citar o primeiro grupo, né, que são os fornecedores experientes, mas que não têm relacionamento com a organização, nós colocamos que é uma oportunidade para aprender e um risco moderado para a organização. Se nós pegamos um fornecedor inexperiente e com nenhum relacionamento com a organização ou baixo relacionamento, você tem oportunidades para descobrir novas fronteiras. Só que o risco é alto, dada a inexperiência do fornecedor. Nós temos o fornecedor que é inexperiente, mas ele já tem um relacionamento com a organização, então nós temos aqui a oportunidade para crescer com o relacionamento e isso apresenta um risco moderado para a organização. E nós temos aquele tipo de fornecedor que é experiente e já tem um alto grau de relacionamento com a organização compradora. Então isso traz um alto conforto e risco baixo para a organização.
O ideal era que todos os fornecedores estivessem nesse quadrante da nossa figura, mas nem sempre isso é possível. Então, a organização precisa identificar em qual grupo o fornecedor está para montar as suas estratégias para desenvolvimento, para redução de riscos.